Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. Nós vamos dar início ao nosso culto. Que onde você estiver, querido, que você possa colocar sua mão sobre o seu coração, que você possa se entregar perante a presença do Senhor, que onde você estiver, que o Espírito Santo possa te encontrar, que você venha ser cheio mesmo dessa presença. Nós estamos aqui hoje para levar uma palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa invadir a tua casa, invadir o teu ser, te encher mesmo dessa presença. Que o Senhor possa tocar mesmo, Pai, nos nossos corações. Vem inundar o nosso ser, Senhor. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis, dia onde nós temos tido mais e mais sede e fome da Tua presença. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa mesmo trazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, que é a Tua presença, exalando sobre o nosso ser, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que nessa noite, querido, aí na sua casa, você possa adorar o Senhor. Aí na sua casa você possa abrir o seu coração, erguer a sua voz. Que você possa adorar ao Pai. Onde quer que você esteja, no seu trabalho, onde quer que você esteja, querido, que a presença do Espírito Santo possa invadir o seu ser. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós chamamos a Tua existência, ó Pai, para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. Que você possa buscar essa presença. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Você pode declarar que todo o poder está nas mãos dele. Que tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Eu creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto e posso andar sobre tua palavra. Sim, eu creio no meu Deus. Que você possa crer, querido, que você possa crer que o Senhor pode mudar a tua história, que você possa crer que o Senhor pode mudar a tua vida, que você possa crer, querido, que o Senhor é um Deus que restaura tudo aquilo que se perdeu. Eu não sei como tem sido os teus dias, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor pode entrar e mudar a tua história. Chamo a existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Busque essa presença. Buscarei Busque a presença do Espírito Santo. de todo o coração. Que você possa na sua casa derramar o seu clamor. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, Impossível não existe. Todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto e posso andar sob tua palavra. Creio, eu creio no meu Deus. O impossível
impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Que você possa colocar sua mão sobre o seu coração, junto com a sua família, declarar: o impossível não existe. O impossível não existe para você receber a sua cura, a transformação na sua vida. Nós acreditamos, Senhor, que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tu tens o poder e tens o poder de curar quando eu ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto e posso andar sobre Tua palavra. Eu creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia. Aleluia. Que você possa crer, querido. Que você possa crer onde quer que você esteja, creia. Que o Senhor é com você, o Senhor é na sua casa, é na sua vida. Que você possa crer, querido, que o Senhor pode mudar mesmo a tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nesses tempos onde a gente temos vivido, dias de lutas, dias de dificuldades, que nós possamos entender que perante a presença do Senhor nada é impossível. Que você possa se ajoelhar, querido, na sua casa. Que você possa orar com a sua família, clamando essa presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós te pedimos, entra na nossa casa. Entra na nossa vida, Pai, e transforma o nosso lar. Eu deixo tudo que toma o teu lugar. Nós te damos total liberdade, Pai. Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. Tu és precioso pra mim. Tu és tudo que tenho. E é pouco te dizer, te devo a minha vida e o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que eu posso te dar? Se não o meu, e é pouco te dizer. Eu te devo a minha vida, o que há de bom em mim eu venho te ofertar. Se tenho seu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que eu posso te dar, senão o meu viver? Nós queremos entregar o nosso viver a Ti, Senhor. Nós sabemos que o nosso trabalho não depende de nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é porque o Senhor nos deu, o Senhor permitiu. Nós somos gratos a Ti, por isso nós entregamos tudo que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor para Te entregar nesta noite é o nosso coração. Eu me ajoelho pra Deus e renuncio desejos. Eu deixo tudo que toma o teu lugar.
Senhor, eu não tenho outro altar. Tu és minha melhor escolha. És precioso pra mim, és tudo que tenho. É pouco te dizer, te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. O que posso te dar? Senão o meu viver. É pouco te dizer, eu te devo a minha vida. O que há de bom em mim, eu venho te ofertar. Se eu tenho teu amor, meu Deus, eu tenho tudo. E o que posso te dar, senão o meu viver? Meu viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor. Bom poder estar com você novamente, poder compartilhar uma palavra do Senhor na tua vida. Quero te convidar, da onde você estiver, a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Eu gostaria de orar com você, de orar por você essa noite. Senhor, essa noite nós te louvamos, nós te damos graça. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que tem a oportunidade de ouvir essa palavra. Senhor, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, que em nome de Jesus a presença do teu Espírito Santo possa estar sobre eles, Pai. Livra, Senhor, os nossos pensamentos das más notícias, de todas as situações que têm nos afligido, que têm trazido medo e insegurança aos nossos corações. Eu oro esse momento pela vida de todos os nossos idosos. Abençoa, guarda, Senhor, as suas vidas, livra-os de todo e de qualquer mal. Nós oramos e clamamos ao Senhor. Oramos pela vida das nossas crianças, dos nossos pequenos, Senhor, que tão novos, já têm vivido e compartilhado coisas tão ruins já, Pai, nas suas vidas. Essa quarentena, vendo provavelmente os seus pais com medo, que em nome de Jesus o Senhor possa guardar o coração de cada uma das nossas crianças, Pai. Abençoa, Senhor, suas vidas. Como eu oro nesse momento pela vida de cada profissional. Guarda, Senhor, desde o empresário, desde o funcionário. Abençoa as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que a tua presença possa estar sobre eles, Pai. Guarda-os, livra-os, Senhor, de todo e de qualquer mal, Deus. Eu clamo a Ti essa noite. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, que o Senhor possa ouvir a nossa voz, Pai, que o Senhor possa ouvir tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que em nome de Jesus o Senhor possa tirar toda e qualquer angústia, medo que tem nos afligido, Senhor. Muitos de nós temos nos preocupados com o dia de amanhã, como será o nosso amanhã, como será a nossa vida, mas, Senhor, que a Tua palavra possa nos trazer tranquilidade e paz ao nosso espírito, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos crer no Teu poder e ter a certeza de que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu oro por cada um dos nossos profissionais, como também
nós oramos e clamamos ao Senhor pela vida de cada um de nós. Nos guarda, Senhor, que verdadeiramente nós possamos ouvir a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, fala as nossas vidas, fala aos nossos corações e por fim, Senhor, nós clamamos a Ti, guarda as nossas autoridades. Abençoa, Senhor, cada uma das nossas autoridades, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa trazer certeza ao coração deles, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa visitar o coração de cada um deles, Pai, que eles possam pensar no Teu povo, que todas as direções deles, Pai, possam ser em cima de certezas e não em cima de vontades pessoais. Por isso abençoa suas vidas, abençoa, guarda a nossa casa. É o que nós oramos e clamamos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você no livro de Josué. Josué capítulo 3, no versículo 15. A palavra do Senhor nos diz que o Jordão transborda ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes carregavam a arca da aliança, chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas. Até aí. Esse versículo 15, ele é muito interessante. Quando você começa a ler a história, o povo de Deus precisou de 40 anos para atravessar um deserto. Uma vida vivendo como escravo, vivendo como peregrino, numa busca, num desejo pela terra prometida. Que coisa interessante, quando nós lemos que o povo, no dia de atravessar as águas, de entrar na terra prometida, era época de colheita. Olha que coisa. As águas, elas transbordavam as margens. A Bíblia nos mostra que o povo de Deus, no momento que eles estavam de frente à terra prometida, entre eles e a terra havia água. E a água, ela não era pouca, era uma água forte, água alta. Era uma época em que provavelmente eles pensavam, poxa, por que Deus não nos trouxe aqui numa época de seca? Era mais fácil de passar. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nas nossas vidas, nós somos desafiados nos momentos mais difíceis. Provavelmente, aí da onde você está, provavelmente você nunca viveu na tua vida um momento de tanta incerteza, de tanta dúvida como você tem vivido hoje, como você tem vivido agora. Incerteza do que será amanhã. Assim como eu tenho falado em várias palavras, os nossos planos e projetos já caíram por terra. Vivemos realmente nas mãos de Deus. Muitos que estão empregados não sabem o dia de amanhã. Os que são autônomos, não sabem quando vão conseguir arrumar trabalho. As pessoas têm tido uma insegurança muito grande no seu coração. Não existe momento mais difícil na tua vida, provavelmente, do que esse. Não havia momento pior para eles atravessarem as águas do que o momento da colheita. No momento das águas, estavam à beira, já estavam à margem do rio, de tão alto que já estava. Como fazer isso? Mas a Bíblia diz que pelo poder de Deus eles atravessaram aquele rio. Aquela correnteza, aquelas águas fortes, altas, eles atravessaram. Eu quero dizer uma coisa para você, assim como na tua vida, assim como foi na vida daqueles homens, será na tua vida nesse momento. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa aceitar os desafios de Deus para a tua vida, crer no poder de Deus. Tenho visto muitas pessoas angustiadas, preocupadas, desesperadas, e nossas palavras, sempre pelas manhãs, nós sempre levamos uma breve palavra falando, creia no Senhor, confie no Senhor. Esse é o melhor momento da tua vida para você crer em Deus. Talvez como aquele povo. Você olha
e fala: e agora? O que vai ser de mim? Porém a Bíblia diz que eles atravessaram. Será que se fosse eu e você naquela época, será que nós atravessaríamos também? Ou nós começaríamos a questionar a Deus: mas Senhor, como que o Senhor nos desafia num momento tão difícil como esse? Mas é nesse momento que se levantam os valentes, que se levantam os corajosos. Que você possa crer na palavra de Deus, que você possa tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua casa, e buscar cada dia mais a tua fidelidade com o Senhor. Que verdadeiramente você possa buscar, continuar sendo fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas. Pastor, mas eu não sei como será o dia de amanhã. O nosso dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Creia no poder dele, que será salvo tu e a tua casa. Nesse momento, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração. E Ele vai te trazer o desejo e a alegria de poder entregar o teu melhor à casa dEle. De poder fazer o teu melhor pela casa dEle. Senhor, essa noite eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos. Que em nome de Jesus a tua palavra possa ser viva dentro do coração de cada um deles. Incomoda-os, Pai. Que verdadeiramente cada um deles possa trazer em seu coração o desejo de te servir e te buscar. De ser fiel ao Senhor. De entregar o melhor ao Senhor, Pai. E crer que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas e para a nossa casa. Nos abençoa, nos guarda. Que verdadeiramente nós possamos guardar essa palavra dentro do nosso coração, que ela possa incomodar o nosso ser, Pai. É o que nós oramos e clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa noite eu queria falar com você sobre uma pequena história, uma pequena palavra, algo que provavelmente você conhece, você já ouviu falar. E provavelmente durante a palavra você vai se ver em alguns momentos. Mas poxa, parece que o pastor está falando de mim. Na verdade o Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito essa semana. Muito, muito. Esses dias, verdadeiramente eu tenho buscado orar e clamar mais o Senhor e mais e mais. Deus tem me dado essa oportunidade e esse tempo. E Deus falou muito forte comigo numa palavra que eu queria falar com você. Uma das coisas que você vai perceber na Bíblia é que a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro que sempre nos convida. A palavra do Senhor é um livro que nos convida a viver uma vida com Deus. A palavra de Deus é um livro que nos convida a buscar a direção do nosso Criador. Você vai perceber que em toda a Bíblia, toda passagem da Bíblia, você vai encontrar ela sempre dizendo: vem viver comigo, eu tenho grandes coisas para você, uma vida com promessas, e venha para mim viver coisas sobrenaturais. E o mais interessante é que a Bíblia encerra, a Bíblia acaba exatamente falando isso. Em Apocalipse 22, versículo 17, a Bíblia nos fala sobre isso. O Espírito e a noiva dizem: vem viver comigo, vem viver coisas novas, vem viver coisas que eu tenho sonhado e planejado para a tua vida. E quando nós começamos a compreender a palavra de Deus e entender aquilo que Deus tem para nós, verdadeiramente a nossa vida é transformada. Porém, eu quero falar para você um pouco sobre algumas coisas que Deus pode fazer, que fez nas nossas vidas. Quando você vai no livro de Salmos, e lá em Salmo no capítulo 36, no versículo 12, a palavra do Senhor nos fala duas coisas: que Deus nos guarda com mão forte, braço estendido. Diga para a pessoa do seu lado: mão forte, braço estendido. Mãos fortes, braço estendido. O que isso significa? Que o nosso Deus, mão forte, é um Deus capaz. Nosso Deus sempre é capaz. Ele sempre é capaz. Ah, mas eu estou passando por coisas difíceis. Mas Deus tem mãos fortes. Ele é capaz. Ele é capaz de transformar
braço estendido, sempre pronto, sempre disposto no meu e no teu favor. Deus está sobre nossas vidas como um forte braço estendido, sempre capaz e sempre disposto por você. Uma das coisas que eu queria falar com você hoje é sobre Pedro, um homem que tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. E provavelmente a palavra de Deus ela vai falar com você essa noite, assim como muito falou comigo. Pedro, ele sempre foi um homem diferente dos outros discípulos. Completamente diferente. E você vai perceber no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, no versículo 54, a palavra do Senhor nos diz: então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Até aí. Se você for em Mateus capítulo 26, versículo 58, a palavra vai dizer a mesma coisa. Jesus, quando ele foi preso, houve um desespero entre os discípulos. Ali eles ficaram sem rumo, sem o que fazer. O chão deles acabou, caiu. Porém a Bíblia diz que Pedro seguia eles, mas ele seguia uma certa distância. Pedro não estava perto, até por toda a situação. Até depois as pessoas que encontram com Pedro, alguns começam a falar: mas você não foi aquele que andou com Jesus? Então Pedro andava à distância. E olha que interessante, a Bíblia nos diz: Pedro seguia de longe. Olha que ironia, que coisa interessante. Quando você procura entender o que é seguir, você vai entender que é completamente diferente de distante. Seguir, estar próximo, estar perto. Pedro vivia uma contradição naquele momento da sua vida. Pedro estava longe de Jesus, mas ele seguia Jesus. Algo completamente diferente do que um dia ele vivia, do que um dia ele viveu. Você vai perceber quando você lê na palavra do Senhor que Pedro, ele teve a oportunidade, depois de uma noite cansativa, de uma noite exausta, fazer uma pesca que foi maravilhosa. Foi algo sobrenatural na vida dele. E Jesus fala para ele: vem comigo, me segue. Pedro abre mão de tudo. Pedro abre mão do barco, Pedro abre mão dos peixes, Pedro abre mão de tudo, do trabalho, da vida, para seguir Jesus. Pedro não era esse homem que seguia de longe. Pedro andava, ele queria ver Jesus, mas ele ficava longe. Você vai começar a perceber, daquilo que eu tenho para dizer para você essa noite, que provavelmente você viveu momentos perto de Deus. E hoje talvez você o segue, mas segue de longe. Quantas coisas você tem vivido de longe na tua vida? Pedro viveu mais de 3 anos com Jesus. E Pedro sempre estava perto de Jesus. No Getsêmani, Pedro estava com Jesus. No momento que Jesus andava sobre as águas, Pedro foi até Jesus. E em todos os momentos, Pedro fazia questão de estar com Jesus. Porém, num determinado momento de crise, quando pegam a Jesus, o chão deles desaba. E Pedro se vê no primeiro momento da sua vida longe do Senhor. Ele queria seguir, mas porém ele decidiu ficar longe. Quantos de nós decidimos viver certas coisas na nossa vida, mas nós seguimos de longe? Será que você consegue me entender? Às vezes, você no teu casamento, um dia você tomou a decisão: não, eu quero casar, é o melhor para a minha vida, eu encontrei a mulher que eu amo, a mulher da minha vida e tal. E hoje você olha para o teu casamento, você está no teu casamento, mas você segue de longe.
você não está perto mais. Você começa a estar com o teu coração longe. Você olha, você não vive mais tão perto como um dia viveu, mas também não está separado. Pedro não fez como os outros discípulos, ficou longe, caiu o chão deles. Mas Pedro também não estava mais do lado de Jesus, como ele sempre vivia. Pedro estava no meio termo. Ele não era nem frio e nem era quente. Pedro era morno. Olha que interessante. Se nós formos lá na palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16, você vai ver que a palavra de Deus vem à igreja de Laodiceia, onde Deus fala que vocês não são frios e nem são quentes, porém vocês são mornos. E por serem mornos, o meu desejo é vomitar vocês. Eu tenho náuseas com vocês. Olha que palavras fortes. Quando você vai estudar um pouco sobre a igreja de Laodiceia, sobre aquela terra, aquele povoado, olha só que interessante. As águas daquela terra, apesar de ser um lugar, um caminho de muito movimento, as águas de Laodiceia eram águas que desciam, eram águas que não eram frias, não eram frescas, mas eram águas que, por causa da erosão da terra, elas eram águas mornas, eram águas com gosto ruim, eram águas que todos os que bebiam tinham náuseas. Ou seja, todo viajante, toda pessoa que passava por lá, passava pela cidade, quando ele parava e bebia aquela água, era uma água quente, era uma água morna, era uma água que nem era quente, mas era uma água que não era fria, uma água morna, uma água ruim de beber. Era um lugar, eram águas que expulsavam as pessoas de perto delas. Pedro viveu um momento desse na sua vida, nem frio e nem quente. Ele era morno. Quantos de nós temos vivido uma vida pela metade? Nós começamos a perceber na nossa vida que não existe uma coisa pior do que uma pessoa que vive pela metade. Não existe ninguém mais fraco do que uma pessoa que vive pela metade. Não existe nada pior, seja no teu trabalho, seja na tua vida. Pessoas, eu até anotei aqui, pessoas que vivem pela metade, pessoas que são mornas, são pessoas que vivem as consequências da distância. Porém, elas usam os seus argumentos em momentos de aproximação. Como assim, pastor? Eu não entendi. Pessoas que são mornas, pessoas que vivem como Pedro viveu naquele momento, pessoas que seguem, mas à distância, são aquelas pessoas que vivem as consequências da distância. A distância, ela traz consequência. Quando você está distante no teu casamento, quando você está distante no teu trabalho, você vai começar a viver consequências. E quando isso começa a acontecer na tua vida, as pessoas mornas são aquelas que falam: mas nossa, eu que sempre fiz isso, você fazia, mas hoje você não faz mais. Você já foi quente, você já foi inteiro, você já foi entregue, mas hoje não é mais. Você segue, porém à distância. Somos pessoas com as consequências da distância, porém argumentos dos momentos de aproximação. Quantos de nós, mas nossa, eu já fiz tanto, mas quanto tempo nós deixamos de fazer, ficamos longe, vivemos uma vida segundo a nossa vontade, o nosso querer. Toda pessoa que vive longe, toda pessoa que vive o meio termo na sua vida, ela começa a viver algumas consequências. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a seguir Jesus, porém de longe. Qual que foi o segundo passo que Pedro deu quando ele começou a viver isso? Negar Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você.
Toda pessoa que vive longe, ela vai ter oportunidades na vida para negar. Toda pessoa que segue, porém está longe, ela vai ter oportunidades na vida para ela negar. Não, isso não faz parte de mim. Ela vai ter as oportunidades para o erro. Ela vai ter as oportunidades para cair. Ela vai ter a oportunidade de dizer não. Uma pessoa morna é uma pessoa que não traz certeza dentro do seu coração. É uma pessoa que vive um momento incompleto na sua vida. Um dos exemplos que eu peguei aqui, inclusive, foi sobre Manassés, né? O filho de Ezequias. A Bíblia diz que ele assume o reinado muito novo. E pensa num rei perverso. Pensa num homem ruim. Num homem capaz de sacrificar os seus filhos a deuses. Porém a Bíblia diz que a consequência vem. E quando ela vem e ele vai preso, a Bíblia diz que ele tem um momento onde ele se arrepende genuinamente a Deus. Ele se arrepende de todo o seu coração. E a Bíblia diz que Deus ouve ele e perdoa ele. Quando nós lemos a história de Manassés, nós percebemos que ele teve os seus erros, mas ele era intenso. Ele foi intenso no erro, ele foi intenso no pecado. Porém, quando ele se arrependeu, ele foi intenso com Deus. Quando nós hoje enxergamos a nossa vida, quantas vezes nós já vivemos momentos intensos com o pecado, intensos com a vontade da nossa carne. Porém hoje, você talvez olha e percebe que em algum momento da sua vida você viveu um momento intenso com Deus. Hoje você não é nem mais frio e nem quente. Você é morno. Você segue Deus a uma certa distância. Não, pastor, mas eu estou indo. Eu estou assistindo a palavra. Você vai perceber que um dos maiores argumentos que você sempre teve na tua vida em relação à vida com Deus, a ministério, sempre foi, mas eu não tenho tempo, mas não dá, hoje eu tenho que fazer isso, eu tenho isso para fazer. E a vida está parando, cada um de nós, para nós refletirmos, para nós termos tempo, mais tempo para com o nosso Deus. É aquilo que eu falei um dia desse, eu falei na terça-feira. Quando acabar essa quarentena, esse isolamento, que tipo de pessoa vai voltar? Que tipo de pessoa nós vamos voltar? Nós vamos voltar maiores ou nós vamos voltar menores? Que tipo de pessoa nós vamos viver nas nossas vidas? Olha que interessante. A Bíblia, quando ela fala sobre amor, ela fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a sua força. A Bíblia é muito clara. Viva com Deus, mas na sua intensidade, com a tua melhor força, com a tua melhor dedicação. Viva com Deus coisas novas. Busque em Deus, mergulhe em Deus. Uma pessoa que vive com Deus é aquela que pula na presença dEle. Não é aquela que fica com o pé atrás, mas se acontecer qualquer coisa, eu posso voltar. Não seja como Pedro viveu aquele momento. Um homem tremendo, um homem fantástico, porém, que num determinado momento da sua vida, seguiu Jesus, porém de longe. Ah, pastor, mas com essa quarentena não tem como estar mais próximo. Tem. Tem como você se aproximar de Deus. Tem como você buscar mais a Deus. Orando, lendo mais a Bíblia, tendo um momento de mais intensidade com a tua família, clamando ao Senhor. Você tem sim essa oportunidade. Temos passado material diariamente para você ler, buscar, estudar, se aprofundar no Senhor. Ah, mas é que eu tenho ainda compromissos. Cuidado. Cuidado. Eu tenho muitas coisas que eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus sobre as pessoas que não pararam. Porque ainda existem as pessoas
que pararam de tudo e as pessoas que não pararam. E aquelas que não pararam não estão tendo o mesmo choque de muitos outros que pararam com tudo. Saiba de uma coisa, Deus tem te dado a oportunidade de parar de seguir Ele, porém de longe. Comece a seguir a Deus de uma maneira diferente, de uma maneira mais completa. Assim como a palavra vem para você essa noite, Deus também deu uma oportunidade a Pedro. Você imagina? Pedro, um homem tão próximo de Jesus, tão intenso com Jesus, imagina a vida dele acabar desse jeito, acabar vivendo de longe. Provavelmente você teve teus momentos intensos com Deus, e essa noite a palavra de Deus vem para a tua vida, vem para o teu coração, porque nesse momento de crise, desespero das pessoas, Deus quer tirar de você esse sentimento de viver de longe. Mas eu estou vendo daqui, viu, pastor, mas assim está bom para você, não está bom para Deus. Eu aprendi que uma vida com Deus, nós precisamos acabar com o argumento, eu faço o meu melhor. Deus não quer o teu melhor, Deus quer o que Ele pediu. Saiba disso. Às vezes nós usamos, mas o meu melhor para a igreja é isso, mas o teu melhor para outras coisas é algo muito mais intenso. Deus quer a tua intensidade, o teu amor, a tua entrega. E eu quero dizer para você que assim como nas nossas vidas, assim como Deus fala no nosso coração essa noite, Deus trouxe essa oportunidade para Pedro. Se você for em Lucas 22:62, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Ele vai à praia, e Pedro, ele olha e fala assim, eu vou pescar. Olha que coisa interessante. E os discípulos, alguns homens ali de Jesus, vão com ele. Olha que coisa fantástica isso. Eu vou pescar. Depois de 3 anos, eu vou pescar. Eu vou voltar a viver aquilo que eu vivi, aquilo que eu sabia fazer. Mas quando Jesus chama Pedro e fala assim, olha, eu quero que você seja pescador, mas não um pescador comum, mas um pescador de almas. Uma das coisas quando nós vivemos longe de Deus, quando nós acompanhamos Deus de longe, a tendência do próximo passo é negar a Cristo, é negar a Deus. E o próximo passo, a tendência é você começar a viver as tuas vontades antigas. Você quer saber? Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me dedico, dou o meu melhor e nada acontece. Você quer saber? Eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia. Eu vou voltar a viver aquilo que eu vivia. Eu vou voltar a viver situações na minha vida que sempre me trouxeram alegria. Pedro fez isso. Vamos pescar. E a Bíblia diz que eles vão pescar, e quando Jesus chega e eles olham Jesus de longe, eles não o reconhecem. E Jesus fala para eles, percebe ali eles pescando e fala, joguem a rede do seu lado direito. E eles jogam a rede. E quando eles recolhem aquela rede cheia de peixe, lembrei, é o Senhor. E ali eles lembram do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro, quando ele percebe que era Jesus, ele pula nas águas e mergulha até a praia. E ele vai até o Senhor. O Senhor está vivo. Imagina a alegria de Pedro em poder ver Jesus novamente. E a Bíblia diz que ali quando Pedro se encontra com Jesus, eles têm um momento. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, queria te fazer uma pergunta. Pode perguntar o que o senhor quiser, Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Passou um tempinho, Jesus olha para Pedro. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer, Senhor? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, passado mais um tempinho, Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Pode perguntar, Jesus. Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele se entristece e ele lembra.
Sabe o que Jesus queria fazer aqui? Jesus queria recomeçar com Pedro. Porque provavelmente em alguns momentos da vida de Pedro, Pedro ia falar: nossa, mas eu pisei na bola, mas eu neguei ele. E não foi uma, duas, foram 3 vezes. Jesus deu a oportunidade para Pedro. Pedro, você não me negou 3 vezes. Eu quero te dar uma oportunidade de dizer que me ama 3 vezes. Pedro, vamos esquecer o que passou. Vamos começar algo novo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Depois dessa conversa, o Pedro que você começa a ler no livro de Atos, era um homem completamente diferente. Era um homem intenso, era um homem entregue ao Senhor. O mesmo homem que as pessoas falavam: viu, mas você estava com Jesus. Eu não conheço esse homem não. Passado alguns dias, Pedro estava pregando para multidões, as pessoas olhavam e falavam: mas aquele ali não foi aquele um que disse que não estava com Jesus? Ele já não se preocupava com isso, porque Pedro estava entregue ao Senhor. Ele começou a viver algo intenso com Deus. Ele deixou de se preocupar com o que as pessoas pensavam. Ele deixou de se preocupar com consequências. Mas ali ele entrou de cabeça e começou a viver uma vida de intensidade com Deus. É isso que Deus quer para você. Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, Ele tirou todas as tuas desculpas, todo o pecado, todo e qualquer argumento, toda e qualquer promissória do inimigo, Ele rasgou, Ele acabou com tudo, para você começar algo novo, para você começar a viver uma vida de intensidade com Ele. Porém, não é porque o povo, o mundo tem vivido esse momento, que você tem o direito de descansar. Você não pode descansar em Cristo. O mundo tem se levantado porque a igreja está adormecida. Deus chama você para voltar a viver um momento de intensidade com Ele. Não seguir Ele de longe, mas que você possa voltar a ser, ou ser intenso, como você nunca foi na tua vida. Por isso, eu quero dizer para você, não existe nada pior numa vida, nada pior num casamento, nada pior num ministério, nada pior do que numa vida com Deus, nada pior no trabalho do que uma pessoa que tolera a outra, uma pessoa que vive pela metade. Deus te chama esse momento para deixar de viver pela metade, para deixar de seguir, porém de longe, para voltar a ser intenso com Ele. Por isso, nesse momento eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Quero convidar você nesse momento a seguir de perto o Senhor. Provavelmente, enquanto os teus olhos se fecham, você começa a lembrar de algumas coisas na tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração essa noite. Feche os teus olhos. Abre o teu coração ao Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso. Provavelmente, igreja, nesses dias, você tem seguido a Cristo. Não, mas pastor, eu estou vivendo com Deus ainda. As coisas aqui estão bem. Eu ainda estou na igreja, viu? Eu ainda estou vivendo isso. Eu ainda leio a Bíblia. São as falas, são os sinais de uma pessoa que segue, porém de longe. Uma pessoa que segue de longe é uma pessoa que já não está mais firmado nas certezas. Um dia desses eu pregava de que a pior coisa que o inimigo, que a pior coisa que o inferno pode colocar no coração de um homem e de uma mulher é a dúvida. Porque quando você começa a ter dúvida, você trabalha o teu coração para as coisas do mundo. Igreja, Deus chama você para começar a voltar a seguir Ele de perto, a viver de perto com Ele.
A Bíblia diz que depois desse segundo momento com Jesus, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro levantava multidões por onde ele passava. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Para que quando passar toda essa situação, você possa ser maior do que você já é. Deus tem tocado muito no meu coração, sobre muitos de nós. Provavelmente você está próximo de pessoas que eu ou muitos aqui nunca vamos conseguir estar. Pessoas importantes, pessoas de referência, mas nós temos pensado como Esther. A Bíblia diz que Esther estava no palácio do rei. Ela era mulher do rei, porém ela tinha medo de se posicionar. Igreja, muitos de nós temos vivido esse medo. Nós seguimos a Cristo, porém seguimos de longe. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos visto isso? Que seguem ao Senhor de longe. Na sua fala, na sua postura, na sua maneira de ser, eles já mostram quem eles são. A carne fala mais forte do que o Espírito. Os desejos falam mais forte do que o Espírito. E de repente eles começam a falar e a viver coisas tortas na sua vida. São pessoas que seguem a Cristo. Pastor, eu estou seguindo a Cristo, porém seguindo de longe. Essa noite Deus, essa noite o Espírito Santo dele fala ao teu coração. Essa noite eu venho convidar você a voltar a seguir o Senhor mais de perto. A voltar a seguir o Senhor mais de perto. A buscar, a viver uma vida com Deus de mais intensidade. Deus te colocou onde você está hoje. Nesse trabalho, próximo a essas pessoas, não para você ter benefícios, mas para você ser boca dele. Quando nós não somos bocas de Deus, quando nós não pregamos o Evangelho às pessoas, mostra que nós seguimos a Cristo, porém seguimos ele de longe. Senhor, essa noite eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. E os convido, Pai, a viver mais de perto. Senhor, que nós não venhamos a ser como a igreja de Laodiceia. Que nós não venhamos a viver como Pedro viveu aquele momento da sua vida. Seguindo ao Senhor, porém de longe. Essa noite eu oro e clamo por cada um dos meus irmãos, por cada família representada. Que nós possamos ser um povo de certezas e não um povo de dúvidas. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa nos incomodar, possa falar conosco essa noite, da mesma maneira que Jesus falou com Pedro. A Bíblia diz que quando Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez, ele fica entristecido. Talvez muitos de nós nesse momento estamos incomodados, entristecidos, mas que realmente o Senhor traga em nós o sentimento e o desejo de desconforto. Assim como o Senhor trouxe em Pedro, traz na nossa vida, para que nós possamos voltar mais completamente diferentes, voltar intensos ao Senhor, a tua casa e a tua obra, que nós possamos te amar e te servir e te buscar, como até então nós nunca vivemos. Por isso eu oro por cada um dos meus irmãos, que essa palavra verdadeiramente incomode os nossos corações, as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos e clamamos ao Senhor, que nós possamos te seguir, mas te seguir de perto, Senhor. É o que eu oro e clamo por cada um que nos ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra, ouça ela 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso,
Mas ouça essa palavra, deixe Deus falar com você, incomodar o teu coração. Deus quer você mais intenso. Uma pessoa que vive uma vida morna é uma pessoa de incertezas. Comece a viver uma intensidade com Deus, que você verá o poder e a glória de Deus na tua vida. Amém? Quero orar com você para nós encerrarmos. Mais uma vez te convidar a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos, curve a tua fronte. Senhor, essa noite eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que verdadeiramente a tua palavra possa ser viva e eficaz dentro de cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda. Que verdadeiramente nós possamos compreender e guardar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Acima de tudo, traz no nosso coração intensidade, Senhor, para te buscar e te servir de todo o nosso coração e de todo o nosso ser, Pai. Por isso nós oramos e clamamos a Ti, que a Tua face resplandeça sobre cada um de nós. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, nos livra de todos os maus, guarda a nossa mente, os nossos olhos, o nosso ouvido, que verdadeiramente a nossa intensidade com o Senhor não nos deixe a ser perdidos, saqueados, roubados e enganados pelo mundo, Pai. Por isso eu oro e clamo por cada uma das pessoas, cada um dos meus irmãos que nos ouve. Nos abençoa, abençoa a nossa semana. É o que nós oramos e clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Uma ótima semana, uma semana de intensidade com Deus e uma semana de muitas conquistas na tua vida. Que Deus te abençoe. Uma boa semana a todos.